O senador Jacques Wagner tentou vender um terreno de 15 milhões de reais na região metropolitana de Salvador e um apartamento de 10 milhões de reais na capital baiana, um dia depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga recebimento de propina do Banco Master. A venda do terreno, adquirido por Jacques Wagner em 2000 e negociado com uma empresa ligada ao Grupo City, e a do apartamento foram impedidas por uma ordem de indisponibilidade de bens emitida pelo ministro André Mendonça. Apesar do bloqueio, Wagner já havia recebido 2 milhões de reais pela venda do terreno e 10 milhões pelo apartamento. Fabi Barroso, eu queria saber se o Haddad considera o Jacques Wagner super rico, porque só o terreno do cara está na casa dos milhões e o apartamento também. Então é uma pergunta realmente que me veio à mente aí ao ver essa notícia, mas está aí. E também a compatibilidade de um salário de senador, ainda que seja um senador aí por longos anos, com esse patrimônio de milhões, mais um capítulo do Banco Master. Ô, Geise, aí não dá, né? O Jacques Wagner disse para nós que aquele dinheiro vivo encontrado, né, nessa busca e apreensão determinada pelo André Mendonça, em euros e em dólares, eram pertinentes só às diárias que ele viajou, Geise. Como você pensa mal do senador? Estou sendo irônico, né mesmo? Realmente são valores exorbitantes para um senador, mas eles sempre acabam dizendo, né, que são empresários muito bem-sucedidos. Como esse pessoal tem sorte nos negócios, né? Eu acho incrível. E acho mais incrível ainda ele ter a audácia de tentar vender ou dispor de um bem, sendo que ele já sabia do bloqueio. E aí, mais uma coisa que fica aqui para a gente pegar de gancho. Olha só como o ministro André Mendonça está correto e o ministro Gilmar Mendes está equivocado. O ministro Gilmar Mendes vem habitualmente fazendo críticas que o Banco Master e INSS nada tem a ver com a Praça dos Três Poderes. Pois é, eu acho que o Gilmar Mendes está cometendo uma fake news nesse conceito mais amplo e relativista. E também diz aí que não precisa, né, que tem que garantir todos os direitos. Imagina se o André Mendonça, o ministro, não tivesse determinado essa busca e apreensão em tempo hábil. No dia seguinte, né, o Jacques Wagner teria vendido, então, um dos imóveis, né, um de 15 milhões de reais, outro de 10 milhões de reais. Então, aí tentou fazer a venda, encontrou um bloqueio, né, judicial. A gente, assim, eu fico perguntando, né, será que esse pessoal realmente acha, né, que o Brasil é esse Brasil da impunidade? Ops, ele é, né? Quando se trata de poderosos, colarinhos brancos e políticos cabeça branca que há tempos habitam, né, nessa seara de impunidade, eles realmente acham que podem fazer o que querem. Mas isso ficou um tanto demonstrado, embora a defesa aí do Jacques Wagner tenha dito que nem o terreno, nem esses imóveis, um de 10 milhões, outro de 15 milhões, nada tem a ver com o que está sendo investigado. Se não tem a ver, porque ele tentou vender exatamente um dia depois? Né? São perguntas assim que acho que uma criança de 5 anos consegue responder. Maiara, quero te ouvir a respeito. Está aí tentativa de venda, então, por parte do senador Jacques Wagner, do terreno e do apartamento, ambos na casa dos milhões. O André Mendonça barrou ali essas negociações no cartório, não deixou, portanto, que o negócio evoluísse, mas, no mínimo, suspeito essa tentativa aí de venda. Lembrando o Jacques Wagner envolvido aí no escândalo do Banco Master. Pois é, não precisa de perícia, né, para a gente achar isso suspeito, porque se está tudo certo, por que você tem pressa, né, em vender o patrimônio? É óbvio que isso vai pegar mal. Se você tirar bens do seu nome, se você consegue completar a venda, seja às vésperas, como ele tinha falado, ou no dia seguinte da operação. Gente, isso aí é o manual one-on-one, né? O manual clássico de quem tenta blindar um patrimônio, de um futuro confisco, ressarcimento, enfim. Então, o timing aqui acaba sendo uma prova circunstancial, né? Agora, o que eu queria pontuar aqui é o seguinte, que depois, né, desse potencial, vamos dizer assim, para nos blindar, envolvimento entre o Jacques Wagner e o Worcaro Viratona, o Jacques Wagner, ele deixou o cargo, né? Ele deixou a liderança do governo. Nós estamos vendo, basicamente, uma cópia do que aconteceu lá atrás, né, em épocas de mensalão, de petrolão, de sítios, triplex e por aí vai.
os aliados saindo de cena, né, executivos de Odebrecht, OAS, que faziam delação, gente se distanciando para conter o estrago, né, tentar parar o estrago ali, no caso do Jacques Wagner agora, é exatamente o que ele está fazendo, né, deixando a liderança do governo no Senado depois dessa operação toda. Então, tudo isso mostra, né, somado ainda à tentativa de venda, que não é um gesto de quem está tranquilo, não é um gesto de quem não tem nada a esconder, de quem não está envolvido. É um gesto de contenção de danos e que eu vejo que é uma contenção de danos, inclusive para não respingar no Lula e no governo. É uma repetição de roteiro. Nós já vimos essa história antes. E aí, para finalizar, eu queria trazer aqui um ponto que eu fiquei pensando bastante nesses últimos dias, que é ao ponto que nós chegamos no Brasil, né? Nesse caso específico, o André Mendonça tomou as medidas cabíveis, né? Fez com que realmente esperávamos que acontecesse, mas a gente chegou ao ponto de ter que checar primeiro quem que é o relator, né? Quem que foi o sorteado da vez antes de discutir o mérito em si. Todo mundo já aprendeu aqui, né, no Brasil, nos últimos tempos, que o resultado de algo depende de quem está julgando e não da lei. Então, acho que esse, para mim, é a comprovação da morte, né, do óbito da imparcialidade. Então, se a gente pegar uma justiça de verdade, o nome do juiz aqui, no caso, seria completamente irrelevante, porque a decisão, tecnicamente, deveria ser a mesma ou muito próxima, pelo menos, né? Agora, quando o resultado muda conforme quem está ali sendo o relator, o judiciário ele deixou de aplicar a lei, ele passou a aplicar a própria vontade. Então, acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui para questionamento, porque eu acho que esse foi o que me virou assim a chave, né? As pessoas têm falado muito sobre se nós vivêssemos numa ditadura, vocês não poderiam estar falando o que vocês estão falando. Gente, a liberdade de expressão, né, os seus direitos, enfim, eles não morrem da noite para o dia, é aos poucos, né? E o fato de nós primeiros olharmos quem é o juiz que está por trás de determinadas decisões antes de ver o mérito em si, já comprova bastante o caminho que nós estamos seguindo aqui, Geise. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.